Há um consenso entre alguns cientistas que dizem que nós não somos uma espécie única na Terra e que, antes, existia uma civilização avançada que foi vítima de uma catástrofe natural devastadora e que desapareceu completamente nos recônditos do passado. Estes mesmos cientistas afirmam que as marcas dessa ancestralidade são visíveis até hoje. Após a catástrofe, os poucos sobreviventes dedicaram-se à tarefa de conduzir os povos remanescentes da Terra à prosperidade como civilização. Pelo menos é isso que pensa o escritor e jornalista britânico Graham Hancock, considerado por muitos como um pseudocientista e também pseudo-arqueólogo. Hancock é autor de vários livros, alguns deles controversos e até desacreditados, especialmente os que trazem um conteúdo, digamos, mais difícil de engolir. Uma vez que a história da humanidade parece já ter ganhado um padrão de evolução que não tem como ser modificado. O que Hancock tem a dizer, por exemplo, sobre a construção e a verdadeira razão de ser das pirâmides mundialmente conhecidas? De onde os antigos egípcios adquiriram seu conhecimento e por que a grande verdade ainda repousa sob as areias quentes do deserto? É o que quero explorar junto com você neste vídeo. E vale ressaltar que tudo o que direi aqui é com base nas declarações de Hancock, que podem ser confirmadas em quaisquer artigos sobre ele, ou melhor ainda, em seus livros. O que realmente sabemos do passado? Tudo que temos a esse respeito são fontes que conseguiram desafiar os estragos vorazes do tempo e sobreviver até a era moderna, seja através de sítios arqueológicos, documentos escritos ou ossos antigos. Quem quer saber como era a vida cotidiana há milhares de anos, tem todo o interesse em ouvir esses testemunhos silenciosos. No entanto, não é necessário ter uma inclinação por teorias alternativas para reconhecer que, ao longo da história, surgiram alguns paralelos que podem pelo menos ser considerados notáveis. Pensemos apenas nas pirâmides. Nesse sentido, devemos ter em mente que tais estruturas não foram de maneira alguma construídas exclusivamente no Egito. Pensando nas construções encontradas nas selvas da Guatemala, no México ou no Sudão, a explicação mais plausível é que as pessoas escolheram a forma piramidal porque era a maneira mais prática de construir um edifício. Para Graham Hancock, no entanto, essa explicação parece ser muito superficial. Na verdade, não é apenas a forma como os edifícios foram construídos que deve ser considerada aqui, mas também o contexto espiritual, pois eles sempre foram erigidos com consciência e para um propósito superior e sagrado. Quando a arquitetura se funde com a fé e as crenças de um povo, nos deparamos com outra coincidência surpreendente. Muitos povos, de diferentes localidades e muito distantes um dos outros, compartilham muitos tópicos entre suas histórias. E isso, de fato, é surpreendente. Por exemplo, embora o povo indígena do México e o povo indonésio dos Batak nunca tenham se encontrado, ambas as culturas contam que a Terra foi um dia inundada por uma enchente devastadora. Após essa grande catástrofe, uma figura mística emergiu das trevas, trazendo o presente da civilização aos habitantes mais simples da Terra. E eu tenho certeza de que essas histórias não são estranhas para você, não é não? Quem é deste mundo já deve ter ouvido falar no Grande Dilúvio, citado na Bíblia cristã, que também aparece nos relatos de muitas outras culturas. Além da história bíblica da Arca de Noé, os chineses, babilônios, sumérios e gregos também contaram histórias bem similares à da Bíblia. Para Hancock, tudo isso não pode ser uma coincidência. Ele interpreta os diferentes mitos de modo a relatar a chegada dos sobreviventes que pertenciam à alta cultura perdida, extinta no final da última era glacial. Hancock ainda acredita que os antigos mestres citados pelas civilizações anteriores e que eram descritos como deuses sobrenaturais ou gigantes
eram, na verdade, seres com uma grandeza intelectual imaculada. Eles simplesmente estavam várias gerações à frente dos povos mais simples. E por meio de seus conhecimentos, foi que esses povos tiveram alguma chance de sobreviver por mais tempo. Os antigos egípcios são inevitavelmente parte da história da civilização atual, dados os conhecimentos que deixaram como legado para o futuro. Você já ouviu falar dos lendários arquivos secretos do Vaticano? Prepare, pois não é o único lugar do mundo onde há histórias e mais histórias sobre a evolução humana e sobre civilizações do passado, entre outros assuntos pertinentes à nossa origem. Se você segue as lendas, sabe que se trata de uma biblioteca secreta que guarda conhecimentos capazes de desmoronar nossa visão comum da história. Lá estariam guardados, e muito bem guardados, os conhecimentos de uma civilização avançada e já extinta, que serviu como precursora de todas as civilizações posteriores. Hancock não só acredita que a sala de arquivos existe, como sugere que, para alcançá-la, seria necessário passar pelo túnel oculto que se estende sob as patas da grande esfinge de Gizé. Aliás, Hancock não é o primeiro a falar sobre essa biblioteca. Em sua passagem pelo Egito, o historiador e geógrafo grego Heródoto descreveu a existência de um labirinto com tamanho impressionante, que continha até 1.500 salas e câmaras subterrâneas, além de um enorme complexo megalítico multinível sob as pirâmides de Gizé, que dizia ter pelo menos 15.000 anos de idade. Em seu texto, Heródoto afirma ter visto 12 palácios interligados por túneis e que não acredita que tenham sido construídos por humanos. Defende ainda que no interior havia uma pirâmide de 73 metros de altura, com grandes figuras de animais esculpidos, além de uma passagem que ligava essa pirâmide às outras do platô de Mênfis. Assim como Heródoto, um filósofo neoplatonista sírio chamado Jâmblico de Apameia falou também sobre galerias, além de uma entrada através do corpo do colosso agachado, que é como ele mesmo se referiu ao monumento. De acordo com ele, a entrada poderia ser encontrada em meio ao lixo e à areia, entre as pernas dianteiras do monumento. Em um determinado trecho, ele disse: "Foi anteriormente fechada por uma porta de bronze, cuja mola secreta só poderia ser operada pelos magos. Na barriga da esfinge foram cortadas galerias que levam à parte subterrânea da grande pirâmide. Essas galerias cruzavam-se de forma tão artística ao longo do curso para a pirâmide que, ao entrar na passagem sem um guia por toda a rede, uma pessoa voltava inevitavelmente ao ponto de partida." Voltando a Hancock, é bem provável que ele tenha lido Heródoto e Apameia quando falou sobre a biblioteca oculta do Egito. O que sabemos é que muito se perdeu sobre a história das civilizações com a destruição da Biblioteca de Alexandria. Porém, um local onde se encontrariam arquivos ainda mais importantes, mas que nunca foi comprovado ou mostrado ao público, além de ser um assunto controverso, não é algo defendido por renomados autores e historiadores. Seria a falta de recursos ou a impossibilidade de penetrar nos recônditos da esfinge que impedem uma expedição no subsolo? Ou realmente não há o que mostrar lá embaixo? Talvez nunca tenhamos essa resposta, mesmo porque, segundo Hancock, nem ele mesmo entende a necessidade de alguns cientistas esconderem a verdade da humanidade. Por outro lado, os estudiosos convencidos de que as estruturas monumentais do Planalto de Gizé são, na verdade, muito mais antigas do que nos querem fazer acreditar, apontam algumas evidências meteorológicas óbvias nas imediações da esfinge. Geralmente, essas são interpretadas como sendo as trilhas que as chuvas torrenciais escavaram no solo há mais de 10.000 anos. Graham Hancock também questiona a datação oficial das estruturas de Gizé. Lembre-se que a construção e o alinhamento sempre seguiram um propósito superior. Neste caso, isso significa que a grande pirâmide de Gizé foi orientada exatamente de acordo com as estrelas da constelação de Órion. O problema é que, nesse contexto,
A classificação cronológica em torno do ano 2500 a.C. simplesmente não faz sentido. A orientação da pirâmide só coincide com a constelação de estrelas quando retrocedemos no tempo até o ano de 10.500 a.C. E é a partir daqui que as coisas se complicam ainda mais. A priori, Hancock também não duvida que as pirâmides foram construídas por volta do ano 2500 a.C. No entanto, as estruturas circundantes, a esfinge e os templos megalíticos são consideravelmente mais antigas. Em outras palavras, enquanto o Guardião de Pedra foi construído por volta de 10.500 a.C. e seguia as estrelas da constelação de Órion, ao mesmo tempo que os outros edifícios, as pirâmides, que foram acrescentadas posteriormente, são adições arquitetônicas. Em outras palavras, foram construídas para coincidir com as estruturas daquela época que Hancock chama de começo do tempo mítico. Em um podcast para o qual foi convidado, Hancock deu uma visão aprofundada sobre suas crenças pessoais a respeito de muita coisa da história. Ao ser questionado sobre a origem inexplicada da construção das pirâmides, o britânico afirmou que o granito usado na Grande Pirâmide vinha de 800 quilômetros de distância. O teto da famosa Câmara do Rei é feito de enormes blocos de granito, pesando umas 70 toneladas cada um. Nas palavras de Hancock, os egiptólogos nos dizem que as pessoas moviam essas cargas empurrando-as sobre a areia molhada à frente delas. Concordo. Se fizermos isso em uma trilha ao nível do solo, pode funcionar. Mas se estivermos a 105 metros acima do solo, como é o caso da Câmara do Rei, isso definitivamente não funcionará. Além disso, Hancock não esconde que mesmo ele não consegue e nem pode responder com absoluta certeza a todas as perguntas históricas que ainda não encontraram respostas, ou contêm explicações vagas. O cientista disse não ter ideia de como fizeram o transporte dos blocos, só sabe que fizeram. Ele acredita que ninguém sabe como os egípcios moviam os blocos, como os levantavam, mas está certo de que estamos lidando com uma tecnologia perdida. Segundo ele, houve uma espécie de apocalipse há 12.800 anos, no qual desapareceram todos os conhecimentos tecnológicos que havia na época. Digamos que a civilização avançada mencionada por ele tenha realmente existido. Mesmo nesse caso, inevitavelmente, algumas questões fundamentais surgem. Por exemplo, por que nossos conhecimentos se baseiam apenas nos relatos e nas construções dos povos subsequentes, isto é, mais recentes? Onde estão as evidências arqueológicas diretas que atestam a presença da civilização perdida? Randall Carlson, arquiteto e autor de séries como Geocosmic Rex, de 2014, e Apocalipse Antigo, de 2022, também foi convidado no podcast na época. Diante dos argumentos não totalmente injustificados sobre as inundações globais, o amigo e irmão de espírito de Hancock retruca: onde estão os artefatos? Onde estão as cerâmicas? Onde estão as evidências de que a civilização existiu? As pessoas não compreendem a extensão da perturbação total da superfície do planeta. E Carlson ainda disse: é como se soltássemos uma bomba nuclear em uma cidade depois outra. O que resta então da cidade? E o que os futuros arqueólogos encontrarão em 10.000 ou 20.000 anos? O que há para procurar? Além disso, já segundo Hancock, tendemos a cometer um erro enorme nos dias de hoje, em nossa busca pelas tecnologias perdidas. Sempre estamos procurando coisas comparáveis às realizações do nosso mundo moderno. E sobre tecnologias perdidas? O que realmente se esconde por trás desse termo frequentemente usado? Existem indícios sobre as tecnologias perdidas da misteriosa pré-cultura? De acordo com Carlson e Hancock, estamos atualmente prestes a descobrir algumas das invenções mais revolucionárias do passado. Segundo Carlson, há pessoas que trabalham nisso em segredo há décadas, e ele teve a sorte de falar pessoalmente com algumas delas nos últimos 6 ou 7 anos. Nos próximos meses,
Esse grupo pretende publicar muitas coisas importantes sobre suas descobertas e que não podem ficar escondidas do público. O que será? Há um laboratório nas Maldivas que está atualmente construindo protótipos com base em tecnologias antigas. Eles são mais baseados em implosões do que em explosões, a partir das ideias de Nikola Tesla. Já Hancock diz que estamos lidando com tecnologias diferentes da nossa. Esse é um dos grandes motivos de os arqueólogos conservadores não conseguirem sucesso em certas escavações, uma vez que buscam no passado algo que se assemelhe às nossas modernas invenções. Eles não estão abertos à ideia de que poderia haver tecnologias completamente diferentes na época. Graham não se cansa de falar sobre as tradições dos antigos egípcios. Segundo ele, há textos nos quais são mencionados os sacerdotes que cantavam enquanto os enormes blocos eram levantados no ar. Seria possível eles terem usado algum tipo de efeito sonoro? Uma tecnologia baseada no som? Hoje em dia sabemos que o som pode manipular a matéria. Diz aí nos comentários se você acredita que tenha havido uma civilização tão avançada quanto a nossa, alguns milhares de anos, antes de ter ocorrido a Revolução Industrial no final do século XIX. Graham Hancock tem várias teorias a respeito de civilizações antigas e não só no Egito. O pseudocientista, como é referido por muitos de seus colegas, está convencido de que o continente gelado esconde um incrível segredo que vai além até de nossos sonhos mais loucos. Mas do que se trata esse mistério assustador? Essa teoria pode ser provada? Ou é mais uma peripécia de um cientista maluco? Será que durante séculos as rotas em busca por nossas origens estavam erradas? De acordo com diversos teóricos, a Antártica é o lugar perfeito para guardar grandes mistérios. Como a base secreta de Adolf Hitler, um posto avançado para uso exclusivo de extraterrestres, uma porta de acesso ao interior da Terra Oca e etc. Há teorias que sustentam que há muito tempo a Antártica é na realidade muito mais do que um deserto de gelo sem fim. Enquanto os cientistas conservadores rejeitam essas teorias com certa irritação, chamando-as de absurdas e conspiracionistas, o outro lado se refere repetidamente a incidentes e observações estranhas que não podem ser explicadas tão facilmente. É por isso que, quase que frequentemente, alguns cientistas saem de suas salas de estudos para dizer que as montanhas da Antártica não saem de seus rascunhos e rabiscos incompreensíveis. Seria possível que não estejamos lidando com montanhas comuns, mas com pirâmides criadas artificialmente? Acredite, há quem defenda essa teoria com unhas e dentes, inclusive Graham Hancock. Sobre tudo o que vimos até aqui a respeito do cientista, não é de admirar que ele diz estar convencido de que podemos jogar fora os livros de história oficial sem risco. Segundo Hancock, aquela civilização que já tinha conhecimento da esfinge, mesmo tendo acesso às invenções mais avançadas, não pôde impedir uma inundação gigantesca no final da última era glacial, que teria aniquilado grande parte da humanidade. No entanto, após esse apocalipse, digamos assim, os poucos sobreviventes conseguiram viajar pelo mundo, trazendo o dom da civilização para povos mais simples. E para apoiar sua tese, Hancock frequentemente destaca paralelos incríveis que são geralmente rejeitados pela pesquisa tradicional como coincidências extraordinárias. Mas não é estranho que tantos povos diferentes conheçam no fundo a mesma história sobre uma grave inundação, mesmo que não tivessem oficialmente nenhum parentesco. O que é preciso para que um mito se torne uma verdadeira lembrança? Hancock também vê evidências de sua teoria nos antigos monumentos. Segundo ele, não é coincidência que as culturas dos diferentes cantos do mundo tenham começado a criar enormes pirâmides, como foi mencionado anteriormente. Disse também que a Antártica testemunha o fato de que aconteceram coisas no passado que consideramos na realidade como inimagináveis. Em detalhes, trata-se da representação do continente nos mapas que, segundo Hancock, remonta muito mais longe do que permite a historiografia convencional. Oficialmente,
Um mundo de gelo surreal foi descoberto pelo inglês Edward Bransfield, que foi o primeiro a avistar a Península Antártica em 1820. Mas os pesquisadores como Hancock estão convencidos de que essa mesma extensão de terra já estava imortalizada. No mapa de Piri Reis, no ano de 1513, a representação faria referência a uma fonte bem mais antiga que remontaria ao ano 13.000 a.C. Documentos desse tipo provariam, portanto, que existia antigamente uma civilização precursora muito desenvolvida que teria explorado o mundo inteiro. Qualquer que fosse o povo que originou esses mapas, devia se tratar de uma nação marítima avançada, perfeitamente interconectada, capaz de alcançar praticamente todos os cantos do planeta. Apesar de a Antártica ser hoje um continente mais desértico, mais hostil e mais frio do planeta, é incrível pensar que, há 90 milhões de anos, ainda existia naquela porção congelada uma floresta tropical luxuriante e florescente. Isso é evidenciado pelas marcas de raízes, pólen e outras plantas encontradas em uma amostra de perfuração feita no oeste do continente. Hancock levanta a questão. De forma indireta, é possível que nossos ancestrais tenham vivido um dia na floresta antártica? Em tese, houve uma época em que a Antártica era luxuriante e verdejante. Mas a questão é saber se era assim na época da espécie humana. Segundo os estudos considerados oficiais, a linhagem do Homo sapiens remonta a cerca de 6 milhões de anos. Só que há 6 milhões de anos, a Antártica teria sido tão fria e gelada quanto hoje. Em relação a isso, Hancock diz se basear nos trabalhos do historiador americano Charles Hapgood. Hapgood também acreditava que uma civilização avançada havia prosperado bem antes dos sumérios, mas que havia desaparecido em consequência de uma catástrofe mundial. Em seu livro Mapas dos Antigos Reis dos Mares, Hapgood apresentou uma série de mapas antigos que não correspondiam ao que se sabia do mundo na época. É fato que a crosta terrestre mudou de alguns milhões de anos para cá. E, ao que tudo indica, é fato que a porção antártica, antes de seguir caminho para o polo sul do planeta, que é naturalmente mais frio devido à fraca incidência dos raios solares, era composta por uma floresta de árvores enormes, rios, lagos, cachoeiras e animais de várias espécies. Levando em consideração a evolução dos bichos, é possível que aqueles animais antárticos tenham sido compatíveis em tamanho, por exemplo, com os mamutes. Estes, como eram animais adaptados ao frio, teriam evoluído de acordo com as exigências da natureza. Há muito mais teorias em que o nome de Graham Hancock é citado direta ou indiretamente. O que mais irrita outros cientistas é que ele vai muito longe com suas teorias, as quais são praticamente impossíveis de se provar. Você acha? Já para o cientista escocês, tudo é uma questão de tempo e de força de vontade para apresentar à humanidade a verdadeira origem do que hoje chamamos de civilização. Comenta aí embaixo o que é que você acha de tudo isso. Graham tem razão ou não? Obrigado por assistir. Até a próxima.